Piazza, Campo di Fiori, Roma. Durante muitos anos acreditava-se que a Terra era o centro do universo. Os planetas, o Sol e as demais estrelas giravam em torno da Terra. E ai daquele que afirmasse o contrário. Contradizer as sagradas escrituras era pôr em risco a sua própria vida. Por volta de 1543, o cônego Nicolau Copérnico morre. Seus documentos são publicados, revelando a hipótese de que o Sol e não a Terra era o centro do universo. 1600, Piazza, Campo di Fiori. Eu estou certo. Há muitos outros planetas fora do sistema solar. Vocês vão ver, cada estrela possui um planeta, e neles há vida. A Terra é o único planeta criado por Deus. Ele não blasfemei. Em 1600, o ex-monge Giordano Bruno é queimado vivo pela Igreja por sustentar as ideias de Copérnico. A Inquisição era uma instituição medieval criada pela Igreja para combater hereges, aqueles que se desviavam de sua doutrina. No século XVI, boa parte da Europa, e principalmente ao sul, era controlada pela Igreja Católica Romana e pelo pensamento filosófico de Aristóteles. Na Itália, a Igreja exercia um poder ainda bem maior. A Igreja controlava tudo, e principalmente o que se deveria ensinar. A Inquisição foi criada para aqueles que se opunham à Igreja. Além da Inquisição, havia também a Ordem dos Jesuítas, que trabalhava com questões científicas e, naturalmente, obrigava a ensinar o pensamento filosófico de Aristóteles. Nenhuma descoberta poderia se opor a este pensamento. Se Aristóteles estivesse errado, a Bíblia também estaria errada, e isso não era tolerado de forma alguma pela Igreja. Como acabamos de ver na cena anterior, Giordano Bruno foi queimado vivo pela Igreja por sustentar posições que a Igreja não admitia, não concordava. Apesar deste controle, a Itália vivia numa nova era. O nível de informação das pessoas era bem maior. Os métodos de impressão de livros tinham se aperfeiçoado e muitas cidades viviam no ápice do desenvolvimento cultural, principalmente no campo das artes e no desenvolvimento intelectual. Foi neste ambiente que nasceu um dos maiores homens de ciência, Galileu. A geometria euclidiana ela iniciou com Euclides de Alexandria. Euclides foi um dos maiores matemáticos de todos os tempos. Ele nasceu na Síria por volta de 330 anos antes de Cristo e estudou em Atenas. Euclides frequentou a academia de Platão. Ele criou uma das maiores obras-primas da matemática, reunidas em 13 volumes chamados de Elementos. Os elementos de Euclides eles contemplam a geometria, a álgebra e a aritmética. E sem dúvida é a maior obra da matemática neste século. Professor, com licença. Pois não, nobre aluno, como se chama? Sou Galileu. Gostaria de saber se Euclides fez algumas definições para que geometria tivesse sentido. Sim, meu jovem Galileu. Ele fez 23 definições no seu primeiro livro. E com essas definições, ele pôde provar suas 10 proposições. O senhor pode citar algumas dessas definições? Claro, meu jovem apressado. A primeira dela diz que ponto é aquilo de que nada é parte. A segunda definição diz que linha é comprimento sem largura. E assim por diante. Uma das 10 proposições diz coisas que são iguais a uma mesma coisa são iguais entre si. Outro axioma diz o seguinte: se iguais são adicionados a iguais, os resultados também são iguais. E por aí vai. Professor, cada dia que passa, tenho mais a certeza que estou no curso errado. Fico encantado com seus ensinamentos. Estou apaixonado pela matemática. Qual é o curso que você faz, meu querido?
Medicina, a gosto do meu pai. Você está no curso errado, meu jovem Galileu. Eu vejo aqui você sempre, aqui no cantinho, assistindo às minhas aulas, é um dos que mais perguntam. Então isso me traz muita felicidade, porque são poucos os jovens que fazem perguntas, questionamentos como você faz. Então isso é bem interessante. E eu acredito que você, como aluno de medicina, está no curso errado, porque as suas perguntas são muito convenientes e são bem interessantes. Então não há porquê você estar fazendo um curso que talvez nem lhe agrade. Você está no curso errado, meu jovem Galileu. Você não pode fazer algo que não gosta para agradar alguém. Isto lhe afetará no futuro. Largue este curso de medicina, rapaz, e venha fazer matemática. Tenho certeza que dará muita contribuição à ciência. Sei que terei muitos problemas com meu pai, mas é esse caminho que eu vou seguir. Galileu nasceu em 15 de fevereiro de 1564 em Pisa, na Itália. Como seu pai Vicenzio era um grande músico, Galileu também, no campo da música, puxara ao pai. Galileu iniciou seus estudos em medicina na Universidade de Pisa, mas tão logo que conhecera a matemática, abandonou a medicina e passou a estudar matemática. Mas o grande dom dele ainda estava para ser revelado. Hoje é um padre visitante que irá realizar a missa. E pelo jeito você não está preocupado. Realmente. Que interessante o movimento dessa luminária. Qualquer que seja o ato que ela descreva, o tempo para completar uma situação parece ser o mesmo. Isto é fascinante. Não vai esperar a missa terminar? Não, tenho algo mais importante para fazer. Ironicamente, graças à igreja, Galileu faz a sua primeira descoberta científica. Aliás, Galileu era um homem muito católico e frequentava muito a igreja. Galileu, descobriu que uma luminária demorava o mesmo tempo para completar uma oscilação, independentemente do tamanho do arco que ela viesse a descrever. Depois, Galileu descobriu uma série de leis para o movimento pendular. Agora nós estamos em 1585. Galileu está com 21 anos de idade. Ele deixa os estudos sem obter o diploma e passa a se virar sozinho, dando aulas particulares de matemática. Logo conquista o carinho de muitas famílias ricas e poderosas lá na Itália e dispostas a pagar pelo seu serviço. No tempo livre, Galileu continua suas pesquisas. Senhor Galileu, sou um engenheiro muito rico, patrocinador da ciência e da filosofia. O senhor está ficando muito famoso com as descobertas que anda fazendo. Gostaria que me falasse dos seus trabalhos. Isto é muito interessante, Sr. Marcos. Observe esse pêndulo. Qualquer que seja o tamanho de sua oscilação, o tempo gasto para completar é o mesmo. Isto é fascinante. Para o mesmo comprimento, a marca do pêndulo não afeta seu período. Isto é maravilhoso, Galileu. Para diferentes comprimentos, o período é afetado, Sr. Marcos. Descobri também que o tempo gasto para completar uma oscilação é diretamente proporcional à raiz do seu comprimento. Isso quer dizer que um dos pêndulos que o senhor está mostrando tem um comprimento 4 vezes maior que o outro. Então seu período é 2 vezes maior? Exatamente. Por que dessa regra, senhor? Ainda não sei. Tem algo muito misterioso que ainda não descobri. Mas professor, para que serve esta sua descoberta? Uma das minhas dificuldades hoje em dia é me levar tempo pouco. O meu curso é muito mais preciso do que os instrumentos que temos hoje em dia. Com essa minha descoberta, poderemos construir relógios muito mais precisos. O senhor, com o talento que tem, não pode ficar desse jeito. Vou buscar um meio melhor para o senhor. Ficarei grato. O Marquês Del Monte era um engenheiro amador e muito rico e estava de olho nos homens de talento.
Galileu era o cara que ele notou muitas habilidades e procurou ajudá-lo de todas as formas, principalmente depois que conhecera o trabalho sobre o movimento pendular. Foi graças à persistência do Marquês que Galileu retornou à Universidade de Pisa como professor de matemática. Senhor Capuchinho, vim falar do senhor Galileu. As descobertas de Galileu são fascinantes. Acredito que o senhor tem que colocar nesse quadro dessa grande instituição. Olha, senhor Marcos, no momento não tem como trazer. Os quadros da Universidade de quadros estão cheios. Tenho certeza que os senhores estão perdendo uma grande oportunidade. Como recusa Galileu? As ideias deles estão além do nosso tempo. Infelizmente, senhor Marquês, não temos condições, mas pela sua forte influência, creio que logo achará um local adequado para o Galileu. Obrigado, senhor. Vou escrever para alguns homens influentes para ver o que eu consigo. Senhor Marquês, recebeu correspondência para o senhor. Muito obrigado. Prezado Marquês, a Universidade de Pisa tem a honra de comunicá-lo que há uma vaga para o professor de matemática nesta instituição. Aguardamos sua indicação o mais breve possível. Por seguir, Galileu irá ensinar na Universidade de Pisa. Vicente, descreva o universo que conhecemos. Sim, professor Galileu. A Terra é o centro do universo. Todos os outros planetas, o Sol e todas as estrelas giram em torno da Terra. Quem lhe garante que seja assim, Vicente? O sábio Aristóteles, ele disse que é assim, e é assim que tem que ser. Não podemos aceitar afirmações sem antes ter uma prova. Aristóteles pode estar errado. Mas, professor, questionar Aristóteles é contradizer a Sagrada Escritura, e isto é perigoso. Eu acredito que a religião não deve tentar responder às questões científicas. Isto é trabalho para o cientista. Os religiosos devem tentar entender a teologia. Ciência e religião não podem se misturar. Mas a igreja não pensa assim, professor. Quem contradizer a Santa Igreja pode sofrer as consequências, e isto é perigoso. O senhor não tem medo? Sim, claro que tenho, mas estou interessado na verdade. E a igreja não pode interferir nisso. Sim, como o senhor compreende o universo, professor? Há fortes evidências que não seja desse jeito que você descreveu, Vicêncio. A Terra se move em torno do Sol, bem como os demais planetas. Além disso, há evidências que a Terra gira em torno de si mesma. Por conta de suas posições opostas às de Aristóteles, Galileu passa a encontrar muitos inimigos na universidade, principalmente entre seus colegas professores. Outro grande inimigo de Galileu era o reitor da Universidade de Pisa. Galileu não se sentia bem nesta instituição. Ser professor aqui é muito melhor do que ficar em casa, dando aula particulares para sobreviver. Mas é um absurdo ver colegas meus aqui defendendo as ideias de Aristóteles. Muitos professores aqui são cegos ou se fazem. É incrível, eles sabem que estão errados e não admitem, imbecis. Esta universidade é injusta e discriminatória, professor. Eles estabelecem regras rigorosas para e tratam todos como estrelas. Um absurdo. Eles pagam bem ao senhor, professor? Ganho muito pouco pelo que faço. Um professor de medicina ganha 30 vezes mais. Professor Galileu, sou muito intransigente. Como pode falar de que lhe dá o sustento? Aqui é um grupinho puxa-saco do reitor. Eu sei que ele está envolvido num esquema com gastos astronômicos. Ele está envolvido na obra da desobstrução do porto. Quem está acomodando é um amigo dele. Eles podem tentar enganar o puxa-saco dele, mas a mim, não. Professor, deixe isso pra lá. Não vale a pena o senhor. Pode não renovar o contrato. Professor, desculpe-me pela minha ignorância. Minha filha jovem, nunca encontrei uma pessoa tão ignorante que não possa ter aprendido com sua própria ignorância. Como era muito difícil mudar a posição dos seus colegas de que Aristóteles estava errado sobre o movimento dos corpos, Galileu passou a ter várias discussões com seus colegas professores.
Galileu anda falando por aí que todos os objetos caem com a mesma velocidade. Onde já se viu isto? Ele está negando Aristóteles. O que vocês estão falando de mim? Falar obscuramente, qualquer um de vocês falam. Agora falar na cara, são raríssimos. O senhor é um mentiroso. Seus estudos sobre movimentos estão errados. Não sou eu que estou dizendo, são os próprios experimentos. Eles são muito mais evidentes que o nosso próprio senso. Garanto que se eliminarmos a resistência do ar, todos os objetos tocarão ao solo ao mesmo tempo. Não importa se é um livro ou se é uma folha, todos cairão igual. Eu duvido. Eu também. Vocês que defendem a ideia de Aristóteles, dessa universidade, estão convidados a ver eu realizar esse experimento do alto da Torre de Pisa. Eu não vou. Isto é uma heresia. Se Aristóteles prova o contrário, isso para mim basta. Eu não vou perder meu tempo com coisas banais. Esse Galileu é muito atrevido e arrogante. Temos de ter um jeito de barrá-lo. Ele não pode ficar fazendo experimento. Como vamos ficar perante os nossos alunos? Você tem razão. Como vamos ficar perante os nossos alunos? Isto foi a deixa para que ele se concentrasse ainda mais em demonstrar experimentalmente que Aristóteles estava errado sobre a queda dos corpos. A Torre de Pisa é adequada para chamar a atenção do público e castigar os seus adversários. Hoje eu vou provar para todos que Aristóteles estava errado sobre a queda dos corpos. Eu não acredito. Isso é uma heresia. Jamais provará que Aristóteles, com todas as suas ideias, esteja errado. Quanto menos alguém entende, mais quer discordar. Vocês são tolos, ignorantes. Deixa ele soltar. Ele vai passar a maior vergonha, que tudo vai dar errado. Vão tomar dois corpos com pesos diferentes e vão provar que eles chegam juntos. Vou soltá-los. O Galileu estava certo, os corpos chegam juntos. É mesmo, você tem razão. É verdade, como pode ser? Esse Galileu é um bruxo e só pode ser ato de bruxaria. Eu vi que eles chegam juntos, mas eu não acredito. Aristóteles nunca testou as suas conclusões experimentalmente, e isto era levado muito a sério por Galileu. O método investigativo criado por Galileu ainda é hoje usado pela ciência moderna. É o chamado método científico. Galileu estava correto sobre a queda dos corpos. A única força que poderia alterar a velocidade de queda era a resistência do ar. Só em 1642, logo após a morte de Galileu, o irlandês Robert Boyle fez vácuo num recipiente de vidro e abandonou uma bolinha de chumbo e uma pena dentro desse recipiente e notou que esses dois objetos chegavam juntos ao fundo do recipiente. No mesmo ano que Galileu fez o experimento na Torre de Pisa, ocorreu uma péssima notícia para ele. Infelizmente, seu pai viera a falecer, e isto foi muito ruim para Galileu, porque toda a responsabilidade da família ficou agora a cargo de Galileu. A família estava totalmente endividada, e Galileu precisava tirar a família dessa situação. Infelizmente, o seu contrato na Universidade de Pisa não foi renovado, por conta dos problemas que Galileu adquiriu com os professores aristotélicos e principalmente com o reitor. Então não foi possível a renovação do seu contrato. Então, quem poderia salvá-lo novamente? Senhor Marquês de Monte, sou muito grato pelo que você me fez nos últimos anos, mas infelizmente não fui muito bem recebido em Pisa. Minhas ideias estão muito além dos professores dessa instituição, por isso arrumei muitos inimigos. Recentemente perdi meu pai e toda a responsabilidade da minha família recai sobre meus ombros e fui demitido de Pisa. Eu já tinha noção da situação.
pois que já providencia outro emprego para o Senhor, em um local que você possa discutir suas ideias sem nenhuma pressão. Os capuchos me autorizaram a levar o Senhor para ensinar matemática na Universidade de Pádua. Muito obrigado, Sr. Marquês. Galileu é recebido na Universidade de Pádua. No século XVI, a Itália estava dividida em vários estados independentes e havia uma aliança entre eles sob o domínio de Roma. A cidade de Pádua, por exemplo, estava ligada ao estado independente de Veneza, e em Pádua havia mais liberdade de pensamento que em qualquer outro lugar na Itália. Em Pádua, Galileu conhece muita gente importante e se sente muito bem naquele ambiente. Seja bem-vindo, Galileu, à Universidade de Pádua. Obrigado. Vou apresentá-lo o nobre Gianvincenzo Pinelli. Olá, Galileu. Tenho conhecimento das suas obras e de como escreveu seu livro. Vou ajudá-lo a se fixar aqui em Pádua. Vou também te apresentar a minha biblioteca, uma das maiores da Europa. Obrigado, Sr. Pinelli. Ficarei muito grato e tenho muitas ideias para discutir com o seu grupo de estudo. E em Pisa, Sr. Galileu, como anda a ciência? Lá é complicado, Sr. Pinelli. Acredito que os filósofos são como águias e não como pássaros pretos. E é bem verdade que as águias, por serem raras, são muito difíceis de serem vistas e muito menos ouvidas. Não são como os pássaros pretos, que andam em bando, param em todos os cantos, espalhando rumores e gritos, tirando o sossego do mundo. Sim, Galileu. Mas toda vez que entra um novo integrante no nosso grupo, se sinto tentado a perguntar: o que seria o saber para o senhor? Não é esta biblioteca valiosíssima, Sr. Pinelli. O maior saber é conhecer a si mesmo. Não se pode ensinar tudo a uma pessoa. Pode-se apenas ajudá-la a encontrar o melhor caminho. Magnífico. O senhor realmente é um homem muito sábio. Estamos agora em 1592 e Galileu está muito feliz no seu novo emprego. Seu salário é bem maior que na Universidade de Pisa e isto ajuda a dar um conforto maior para a família de Galileu. As ideias de Galileu são revolucionárias e a boa amizade que ele fez com o milionário Gianvincenzo Pinelli permite-lhe usar a sua biblioteca, uma das maiores da Europa. Além também de poder se alojar na residência desse milionário. Logo em seguida, Galileu torna-se um dos membros mais importantes do Círculo Pinelli, que é uma das mais influentes associações filosóficas de Pádua. É lá que Galileu passa a conhecer muitos amigos importantes e que no futuro essas pessoas estariam ao lado do Papa no seu julgamento. Estou no lugar certo. Nesses últimos anos aqui em Pádua, me sinto muito realizado. Tenho uma linda mulher, a Marina, e pelo jeito ela está grávida. Se for uma mulher, chamarei de Virgínia. Comprei até uma casa para nós. Mas a minha preocupação agora não é a família. Estou muito interessado com minhas descobertas. Sou o homem mais feliz do mundo aqui em Pádua. Pelo menos estou longe daqueles ignorantes que apoiam Aristóteles. Meus estudos sobre o plano inclinado levam-me a um conceito importante, que chamarei de aceleração. Notei que na queda de um corpo, cada vez mais que ele aumenta a velocidade, mais a taxa com que aumenta essa velocidade é constante. Para facilitar a medida do tempo, projetei um plano inclinado e assim posso controlar a aceleração da esfera que rola no plano. Com esse experimento, concluo que a velocidade é igual à aceleração vezes o tempo da queda. Descobri também que a distância percorrida na queda livre é proporcional ao quadrado do tempo da queda. Não tenho dúvida que Aristóteles está errado sobre o movimento dos corpos. Para Aristóteles, é necessário empurrar ou puxar um objeto para mantê-lo em movimento. O que eu descobri foi que se não houver interferência sobre um objeto móvel, este deverá se mover em linha reta para sempre, sem a necessidade de um puxão ou empurrão.
Essa é uma tendência natural, e eu chamo isto de inércia. Foi em Pádua que Galileu acaba se relacionando com a veneziana Marina Gamba, que passa a ser sua amante. E desse relacionamento nascem 2 filhas e um rapazinho. A filha mais velha, Virgínia, é o xodó de Galileu. O que está fazendo, papai? Estou lendo Euclides e ando muito ocupado. O senhor sempre diz isso toda vez que eu venho visitá-lo e sempre anda muito ocupado. Filha, acredito que podemos compreender a natureza de uma forma matemática. Lá vem o senhor com suas ideias radicais, mas Aristóteles não pensava assim. É verdade, por isso que estão errados, e eu quero corrigir isso. O velho Aristóteles chegou a suas conclusões sem ao menos fazer um experimento. Como as pessoas podem engolir tudo isso? Mas papai, outro dia o senhor não estava elogiando Aristóteles pela invenção lógica? Por que agora pedir? Aristóteles chegou a todas suas conclusões utilizando a lógica. Ou seja, um princípio levava ao outro e uma ideia sustentava a outra. O problema é que se uma parte dessa parte estiver errada, tudo pode ser questionado. Tem razão, papai. Mas a Santa Igreja nos proíbe de questionar. Você tem que tomar cuidado. Lembra da história dos 6 monges? Lembro sim, filha. Ele foi queimado vivo e acusado por heresia. Exatamente, papai. Ele pensava o contrário da igreja. E eu tenho muito medo que aconteça alguma coisa com o senhor. Não, filha, não se preocupe. Tenho muitos inimigos confiando na universidade, mas tenho muitos amigos poderosos. Galileu foi o pai da física experimental. Ele se preocupava mais com a ciência do que com seus próprios filhos. Mas ele nunca os abandonou. Era comum, naquela época, os pais colocarem os seus filhos nos conventos. E foi esse o destino de suas 2 filhas. Lá, Galileu achava que seus filhos estavam mais seguros. Papai, eu gostei muito desse seu livro que fala sobre a teoria do magnetismo da Terra. É interessante sim, Virginia. Foi publicado no que aquele monte foi queimado. Pelo menos uma boa notícia. É do inglês, muito sábio. Então, papai, eu não estou me dando muito bem como mãe. Eu gostaria de ter um local seguro, mas com a sua permissão. Virginia, você sabe que eu não tenho uma vida muito estável. Dedico muito assim à minha ciência. Eu acho melhor colocar no convento. Lá eu ficarei despreocupado. Eu gosto de fazer caridade, papai. Quero me entregar a essa igreja. Eu amo muito você, Virginia. Mas aqui em casa não é adequado. Há uma ensaio muito grande de alegre. Eu te amo, pai. E apesar de não ser o pai presente, eu sempre guardo no meu coração. Em 1609, Galileu ficou sabendo da existência de um telescópio e imediatamente fez melhorias naquele instrumento e passou a enxergar o céu de uma forma totalmente diferente. As suas descobertas no campo da astronomia eram totalmente contraditórias com as teorias de Aristóteles. Observando a Lua, por exemplo, Galileu nota que ela não é uma esfera perfeita e imaculada. Uma simples observação revelava uma Lua cheia de crateras e montanhas. Analisando Júpiter, Galileu descobre 4 luas. Essas descobertas são totalmente revolucionárias na época. Suas descobertas com Vênus foram suficientes para mostrar que os planetas giram em volta do Sol, comprovando a teoria de Copérnico do heliocentrismo. Isso gerou um grande mal-estar na Igreja Católica. Vocês estão sabendo que Galileu anda falando por aí? Sim. Ele disse que a Terra gira. Como tem condição isso? Ele está louco. As histórias dele não são verdadeiras. Ele está ficando doido. Concordo com você. Temos que queimá-lo. É verdade. Ele está indo contra a igreja. Isso é uma contradição. Temos que levá-lo para a Inquisição. A Santa Igreja deve comigo. Eu estou doido para pegar Galileu e queimá-lo. Eu também tenho que influenciar a Santa Igreja a queimá-lo. Concordo perfeitamente. Vamos vigiá-lo.
Temos que levar as ideias dele para o cardeal. Realmente, temos que nos unirmos e levá-lo à Santa Igreja. Concordo com a sua ideia. Concordo com sua ideia. E assim queimá-lo. Tudo combinado, vamos vigiá-lo. A minha vontade de compreender a natureza foi muito grande. Não é fácil fazer as pessoas compreenderem o novo. Fui arrogante em muitas situações, mas foi necessário. Aperfeiçoei o telescópio e vi o que ninguém jamais viu. Vi montanhas e crateras na Lua e pude estimar suas dimensões. Notei que Júpiter tinha 4 luas e que se arrastava consigo. Meus estudos sobre as fases de Vênus me ajudaram a provar que os planetas se movem em torno do Sol. Provei também que o Sol apresenta manchas. Fiz muitas descobertas e deixo um legado para as futuras gerações. Sei que mais cedo ou mais tarde surgirão outros que me substituirão, dando continuidade ao meu trabalho. Estou indignado. Há um alemão desgraçado que defende abertamente a oposição de Nicolau para Copérnico. É outro herege. Galileu parece que está tomando o mesmo caminho. É muito religioso, mas suas posições são questionadas. Ele anda pregando que a Lua possui montanhas. Eu não sei como ele consegue chegar a tantas conclusões, contaram-me que ele afirma que Vênus tem fases como a nossa Lua e Júpiter tem 4 satélites. Dizem que em Pádua ele transformou um brinquedo que aumenta os objetos num poderoso aparelho ao observar o céu. Estou muito preocupado com esses experimentos de Galileu. Vamos ter que barrá-los. Suas opiniões é uma grande ameaça à Santa Igreja e à nossa reputação, como professor das ideias de Aristóteles. Podemos nos unir e influenciar a Santa Igreja a punir Galileu. O que você acha dessa brilhante ideia? Tem razão, devemos fazer isso. Galileu ficou 18 anos em Pádua e continuava dando aulas particulares para ter um salário melhor. Mas em 1610, Galileu deixava Pádua e ia morar agora em Florença. Ele queria algo maior. Ele precisava de mais tempo para suas pesquisas e suas aulas na Universidade de Pádua e as aulas particulares que ele dava a seus alunos estavam tomando todo o seu tempo. Naquele mesmo ano, em 1610, ele publicou um livro intitulado O Mensageiro Celeste, que documentava todas as suas descobertas no campo da astronomia. Em 1614, estava claro que Galileu apoiava Copérnico, com um dos trabalhos que ele publicara sobre as manchas solares. Isto foi suficiente para um padre dominicano condenar Galileu pelo apoio a Copérnico. No ano seguinte, isso em 1615, Roma obriga Galileu a abjurar o apoio a Copérnico. Não durou muito para Galileu publicar outro livro intitulado Ensaiador, que usava a teoria de Copérnico para explicar o movimento dos cometas observados em 1618. Em 1624, novamente a Igreja intima Galileu a comparecer a Roma. Tenho boas notícias. Por ordem do Papa Paulo V, o cardeal Bernardino censurou a teoria de Copérnico e o Galileu foi obrigado a não ensinar e nem defender a sua doutrina. Se ele defender, será preso. Agora sim, estamos confiantes. Maravilhoso. Como Galileu tinha muitos amigos influentes que eram próximos do Papa, isto ajudou a acalmar sua relação com a Igreja. Galileu era um homem muito católico e ele não queria prejudicar a Igreja. O que ele mais queria era que a verdade fosse revelada. O Papa Urbano VIII já estava farto desses problemas e, para encerrar de uma vez toda essa discussão, permitiu que Galileu escrevesse um novo livro que mostrasse os dois sistemas da época e concluísse que o ponto de vista aristotélico é quem estava com a razão e o herege Nicolau Copérnico estava errado. 9 anos se passaram e Galileu concluiu este livro. O livro foi intitulado Diálogos sobre os dois máximos sistemas do mundo. E ao contrário do que a Igreja queria,
Galileu coloca mais lenha na fogueira. Galileu foi mais uma vez convocado pelo Papa para responder a um processo por heresia. Estamos em junho de 1633 e agora vou sinalizar o processo que se iniciou em agosto de 1632 contra o senhor Galileu Galilei, de 69 anos. Galileu é acusado de defender o heliocentrismo, teoria estabelecida por Nicolau Copérnico, que afirma o Sol ser o centro do universo e a Terra se mover em torno dele. Senhor Galileu, o senhor reconhece este livro? Reconheço. Eu escrevi esse livro. O senhor sabe por que está aqui? O senhor acabou de ler os motivos. Acredito que meu livro ofendeu a Santa Igreja. O seu livro destrava o sistema geocêntrico e defende o heliocentrismo de Copérnico. Eu mostro a visão dos dois sistemas, de forma equilibrada. Silêncio, plateia! Silêncio! De acordo com um decreto que o senhor assinou em 1616, estava proibido de defender o heliocentrismo. O senhor sabe o que isso pode acontecer? Eu tenho uma cópia do documento que assinei em 1616. E aqui diz que a opinião de Copérnico não poderá ser sustentada nem defendida. Aqui afirma que não se deve sustentar nem ensinar o heliocentrismo de Copérnico de nenhuma forma. O senhor tem algo a dizer? Diga a verdade, senão será torturado. Não defendi o sistema de Copérnico desde que a igreja proibiu. Tenha compaixão de mim. Como homem piedoso que eu sou, Galileu Galilei ficará em prisão domiciliar pelo resto da sua vida e deverá retratar-se publicamente na igreja Santa Maria. Provavelmente Galileu acreditava que, por ser amigo pessoal do Papa Urbano VIII, não seria incomodado com a igreja. Mas o velho Barberini não tolerou e colocou a fé acima da ciência. E Galileu é levado à igreja Santa Maria de Minerva para retratar-se publicamente. Que tragam o acusado. Eu, Galileu, filho de Vicêncio Galileu, fui penalizado por heresia, principalmente por ter sustentado e acreditado que o Sol é o centro do universo e a Terra é um planeta que se move em torno do Sol. Eu abjuro e amaldiçoo os erros e heresias acima mencionados. Esta foi a história que eu queria contar para vocês. A história de um dos homens mais importantes da física. Após a sua prisão domiciliar, Galileu continuou escrevendo o seu trabalho. Ele foi o responsável pelo nascimento da ciência moderna e mostrou que era possível compreender a natureza
sem interferência divina. Galileu tinha a ciência na veia, tinha a ciência no sangue. Ele enxergava o que os outros não enxergavam. A sua contribuição para o mundo é incomensurável. Galileu ele foi o responsável pela construção da base, dos alicerces da mecânica, que Newton, uma geração depois, iria desenvolver. A maior contribuição de Galileu é certamente a luta no lugar da ciência no mundo. Durante toda a vida, Galileu lutou por isso. Antes de Galileu, a Europa vivia na escuridão científica. Ela era baseada nos princípios, nas ideias de Aristóteles. Após a morte de Galileu, começou a mudar tudo isso. A ciência passou a ter um novo tempo. A igreja tentou barrar, fez de tudo para que essa revolução não ocorresse, mas falhou. As falsas ideias que a igreja sustentava foram dissipadas ao longo dos tempos, e o mundo agradece a Galileu. Em 1992, 350 anos após a morte de Galileu, é a vez da igreja se retratar e reconhecer que errou, e retira a acusação contra Galileu.